O estalo do osso contra o azulejo ecoou pelo corredor 7 antes que alguém compreendesse o que havia acontecido. Elvira Carri bateu com tanta força no chão do supermercado que seus óculos de leitura voaram 1 metro pelo linóleo. Sua sacola de compras explodiu com o impacto, espalhando laranjas entre as pernas dos clientes paralisados. O som que seu corpo fez, aquele baco horrível de carne frágil batendo contra o chão implacável, fez uma jovem mãe suspirar e cobrir os olhos de seu filho. Bruno Radcliffe nem sequer olhou para trás. O gigante de 1,85 m de arrogância esculpida, envolto em uma camiseta regata de grife, simplesmente agarrou a última vaga na fila do caixa expresso como se não tivesse feito nada mais ofensivo do que espirrar. Seu carrinho continha um único shake de proteína. Seu celular já estava na mão, gravando a cena, completamente indiferente à idosa amassada atrás dele. Aos 74 anos, Elvira nunca tinha sido empurrada em toda a sua vida. Ela ficou ali, mais atordoada do que machucada, com as mãos frágeis, tremendo contra o chão frio, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Ao seu redor, os clientes ficaram paralisados, aquela paralisia tipicamente moderna em que todos esperam que alguém haja primeiro. Os celulares foram sacados, não para ajudar, mas para gravar. Foi então que Lorenzo se moveu. Ele veio da seção de hortifruti granjeiros, onde estava colocando preços nos tomates com o tipo de paciência metódica que o tornava invisível para a maioria dos clientes. Com 28 anos, altura média, vestindo o avental verde de um funcionário de supermercado, Lorenzo Carri era o tipo de jovem que passava despercebido. Nada de notável nele, nada que sugerisse que ele fosse outra coisa além do que parecia ser, exceto pela maneira como se movia. Havia algo na precisão controlada de seus passos enquanto ele atravessava aqueles 10 metros até sua avó. Algo na maneira como seu centro de gravidade permanecia perfeitamente equilibrado, mesmo quando ele acelerava. Algo que não combinava muito com o crachá de salário mínimo preso ao peito. Vovó. A voz de Lorenzo saiu firme, quase firme demais, quando ele se ajoelhou ao lado de Elvira. Suas mãos encontraram os ombros dela com uma gentileza que contradizia a tensão rígida que percorria seus antebraços. Você consegue me ouvir? Estou bem, querido. A voz de Elvira tremia, mas seu sorriso tentava parecer mesmo assim, aquele otimismo eterno que criou Lorenzo depois que seus pais morreram. Só me assustei, só isso. Me ajuda a levantar? A mandíbula de Lorenzo apertou-se imperceptivelmente. Alguém que estivesse observando de perto poderia ter notado a maneira como sua respiração mudou. Tornou-se mais deliberada, mais controlada. A maneira como seus olhos seguiram as costas de Bruno com uma intensidade que durou exatamente 2 segundos antes de ele forçar sua atenção de volta para sua avó. Calma agora. Ele a ajudou a sentar-se, seus movimentos cuidadosos e experientes, verificando seus pulsos, seus ombros, a nuca com dedos que sabiam exatamente o que estavam procurando. Alguma dor aguda? Tontura? Não, estou bem. Só meu orgulho está ferido. Elvira deu um tapinha em sua mão, tentando tranquilizá-lo, embora fosse ela quem tivesse sido agredida. Aquele homem estava com tanta pressa. No caixa expresso, Bruno discutia com a caixa adolescente sobre o uso de um cupom que havia expirado há 3 semanas. Sua voz ecoava pela loja, aquele tipo específico de agressividade que transformava uma simples transação em uma demonstração de domínio. O garoto parecia prestes a chorar. Senhor, uma gerente correu até Elvira, uma mulher na casa dos 40, cujo crachá dizia Sara e cujo rosto empalidecera com preocupações sobre responsabilidade civil. Senhora, você está ferida? Devemos chamar uma ambulância? Estou bem, querida. Sério, Elvira acenou para ela se afastar, mas Lorenzo podia sentir o tremor em seu braço enquanto ela segurava sua mão para se levantar. Ela estava tentando minimizar, para não ser um fardo, exatamente como tinha feito durante toda a vida dele. Aquele homem a empurrou. Uma voz veio da pequena multidão que se formou. Uma mulher com uma criança pequena no carrinho, apontando para Bruno. Eu vi tudo.
Ele simplesmente a empurrou para fora do caminho. O rosto de Sarah passou de pálido para vermelho. Ela se virou para a fila do caixa, onde Bruno agora ria de algo em seu celular, completamente alheio ou indiferente ao caos atrás dele. Lorenzo sentiu sua avó apertar sua mão. Deixe pra lá, querido. Essas coisas acontecem. Ele provavelmente está tendo um dia ruim. Era tão típico dela. 74 anos, oferecendo a outra face, encontrando desculpas para pessoas que não as mereciam, carregando a graça como escudo contra as crueldades casuais do mundo. Lorenzo havia aprendido muito com sua avó ao longo dos anos. Bondade, paciência, humildade. Mas ela não estava lá para lhe ensinar o que ele havia aprendido naqueles 3 anos nos circuitos clandestinos de luta do Sudeste Asiático. Deixe-me ajudá-la a chegar ao carro, vovó. A voz de Lorenzo permaneceu suave, gentil, mesmo quando algo antigo e perigoso se agitava por trás de seus olhos. Terminaremos as compras outro dia. Enquanto guiava Elvira em direção à saída, movendo-se lentamente para acompanhar seu passo trêmulo, seus olhos voltaram-se mais uma vez para Bruno. O grandalhão agora estava se exibindo para a câmera do celular, gravando algum tipo de vídeo para suas redes sociais, completamente em seu próprio mundo. Alguém na multidão também estava filmando. Aquele vídeo estaria online antes mesmo de Elvira chegar em casa. Mas Lorenzo ainda não sabia disso. Ele estava muito concentrado no tremor no andar de sua avó, na maneira como ela se esforçava para não deixar que ele percebesse que estava abalada. As portas automáticas se abriram e eles saíram para o sol da manhã. Setembro no Brooklyn trazia aquele tipo específico de luz que fazia tudo parecer bonito e severo ao mesmo tempo. Lorenzo ajudou Elvira a entrar em seu Toyota de 10 anos, verificando o cinto de segurança 2 vezes, como se ela fosse feita de vidro. Você está flutuando, querida. Elvira tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu te criei para ser mais forte do que isso. Você me criou bem. Lorenzo fechou a porta dela com cuidado e ficou parado no estacionamento por um momento, com a mão apoiada no metal aquecido pelo sol do teto do carro. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos, seu melhor amigo e ex-parceiro de treino, com apenas 3 palavras e um link. Ei, dá uma olhada nisso. O vídeo havia sido postado 6 minutos antes. Já tinha 40 mil visualizações. O título dizia: Fisiculturista agressivo agride idosa em supermercado. Lorenzo assistiu uma vez. Viu sua avó de 74 anos ser empurrada ao chão por um homem 3 vezes maior do que ela. Viu suas laranjas se espalharem. Viu suas mãos tremerem. Viu a si mesmo chegar logo depois, com o rosto cuidadosamente neutro, sua linguagem corporal não revelando absolutamente nada. Os comentários já estavam inundados. Indignação, pedidos por justiça, pessoas tentando identificar Bruno, outras elogiando Lorenzo por ajudar. Ninguém sabia ainda que o discreto funcionário do supermercado, ajoelhado ao lado de sua avó, tinha um nome diferente em certos círculos, que nas lutas clandestinas de Bangkok a Manila, o nome Ghost ainda fazia os promotores se inclinarem para a frente com interesse. Lorenzo guardou o telefone sem responder. Entrou no carro, ligou o motor, olhou para sua avó, que estava olhando pela janela com aquela expressão que ela fazia quando tentava não deixar que ele percebesse que estava chateada. Você sabe o que seu avô costumava dizer? A voz de Elvira estava baixa, mas firme novamente, encontrando aquela força que ela sempre parecia tirar de algum lugar profundo. Ele diria que um homem que empurra uma mulher idosa é apenas um menino no corpo de um homem. Ele não precisa da sua raiva, Lorenzo. Ele precisa da sua piedade. Lorenzo saiu da vaga de estacionamento, com as mãos soltas no volante, a respiração controlada e uniforme. Sim, senhora. Mas enquanto dirigiam para casa no trânsito da manhã, passando pela bodega onde ele costumava comprar flores para ela todos os domingos, passando pelo parque onde ela lhe ensinara a andar de bicicleta, passando pela academia onde ele aprendera a transformar seu corpo em uma arma, antes de se afastar de tudo isso, Lorenzo sentiu algo frio e paciente se instalando em seu peito. Bruno Radcliffe
acabara de cometer o tipo de erro do qual não se volta atrás. Ele só não sabia disso ainda. De volta ao supermercado, Sarah, a gerente, estava tendo a pior conversa de sua carreira com a diretoria. O vídeo havia se tornado viral. A polícia havia sido chamada. E Bruno, alheio à tempestade que se formava ao seu redor, finalmente passou pelo caixa e estava se filmando no estacionamento, flexionando os bíceps e falando sobre como as pessoas fracas precisavam aprender a sair do caminho dos fortes. O vídeo atingiria 2 milhões de visualizações ao pôr do sol. Mas esse não era o vídeo que importava. O vídeo que importava ainda estava a 3 dias de distância. Esse teria 10 vezes mais visualizações. Esse seria a tendência mundial. Esse mudaria tudo. Lorenzo simplesmente não sabia que seria ele quem o faria. O vídeo atingiu 5 milhões de visualizações quando Lorenzo chegou para seu turno da noite. Ele passou seu crachá de funcionário na entrada dos fundos do supermercado Morton. Acenou para o segurança que mal tirou os olhos do celular e foi para a sala de descanso deixar sua jaqueta. As luzes fluorescentes zumbiam com sua habitual melodia cansada. A cafeteira borbulhava com sua habitual oferta queimada. Tudo estava exatamente igual ao dia anterior. E ao dia anterior. E ao dia anterior a esse. Exceto que não estava. Ei, Lorenzo! A adolescente Ashley, do balcão da delicatessen, agarrou seu braço quando ele passou. Seus olhos estavam arregalados. Aquele olhar específico que as pessoas têm quando veem algo que não conseguem processar. Era sua avó, certo? No vídeo? Sim. Lorenzo manteve o rosto neutro e a voz calma. Ela está bem, só um pouco abalada. Cara, aquele indivíduo é um lixo. Ashley apertou seu braço com mais força. Quem faz uma coisa dessas? E você ficou tão calmo. Eu teria perdido completamente o controle. Ficar chateado não ajuda ela. Lorenzo gentilmente soltou seu braço e continuou andando. A sala de descanso, de repente, parecia pequena demais, cheia de olhos que queriam algo dele, que ele não estava pronto para dar. Seu telefone não parava de tocar o dia todo. Marcos lhe enviou 27 mensagens de texto. Sua antiga academia no Queens ligou 2 vezes. Até mesmo pessoas com quem ele não falava há 3 anos estavam entrando em contato, depois de reconhecê-lo nas imagens que viralizaram. Todos queriam saber a mesma coisa. O que você vai fazer a respeito? Lorenzo deu a mesma resposta a todos. Nada. Está feito. Vamos seguir em frente. Mas isso foi antes do segundo vídeo ser divulgado. Ele estava reabastecendo cereais no corredor 12, quando Sarah o encontrou, com o tablet apertado contra o peito como um escudo. Seu rosto tinha aquela expressão tensa que os gerentes ficam quando a empresa está pressionando. Lorenzo, podemos conversar? No meu escritório? O escritório era pouco maior que um armário, encravado entre o depósito e o banheiro dos funcionários. Sarah sentou-se atrás de uma mesa cheia de relatórios de estoque e fechou a porta. O silêncio que se seguiu foi pesado. A empresa quer fazer algo. Ela virou o tablet para ele. Eles querem consertar isso. A tela mostrava um rascunho de comunicado à imprensa. O supermercado Morton lamenta profundamente o incidente. Compromisso com a segurança do cliente. Valorizamos nossos clientes idosos. Controle de danos corporativo padrão. Do tipo que não significava nada e protegia todos, exceto a pessoa que realmente havia sido ferida. Eles querem fazer um evento público. Os dedos de Sarah tamborilavam nervosamente na mesa. Aqui na loja. Peça para sua avó voltar. Dê flores a ela. Talvez um cartão presente. Mostre que nos importamos com nossa comunidade. A imprensa estaria aqui, o noticiário local. Talvez até alguns dos maiores veículos. Dada a atenção que isso está recebendo. Lorenzo olhou para ela por um longo momento. Minha avó sabe disso? Ainda não. Queríamos falar com você primeiro. Sarah se mexeu na cadeira. Olha, eu sei que isso é complicado. Mas aquele cara, Bruno, ainda está por aí postando vídeos, fazendo piada sobre isso. Chamando sua avó de fraca. Dizendo que ela atrapalhou ele. A mandíbula de Lorenzo se contraiu tão levemente que Sarah quase não percebeu. Mostre-me.
Ela abriu as redes sociais de Bruno. O homem havia abraçado seu status de vilão com um entusiasmo descarado que dava náuseas. Seu último vídeo havia sido postado 1 hora atrás. Bruno, sem camisa, em uma academia, óleo brilhando em seus músculos ridículos. Falando diretamente para a câmera com aquele sorriso presunçoso que dava vontade de atravessar a tela. Então, aparentemente, agora estou cancelado. Bruno riu, flexionando os bíceps, porque uma senhora idosa não conseguiu se mover rápido o suficiente em um supermercado. Ouça, não vou pedir desculpas. O mundo pertence aos fortes. Se você não consegue acompanhar, o problema é seu, não meu. Talvez a vovó devesse ter ficado em casa onde as pessoas fracas pertencem. O vídeo tinha 300 mil curtidas. Lorenzo assistiu 2 vezes sem mudar a expressão. Mas Sara, que trabalhava no varejo há tempo suficiente para ler as pessoas, percebeu a maneira como seus dedos se curvaram lentamente em punho, e em seguida, deliberadamente se abriram. Percebeu a maneira como sua respiração permaneceu perfeitamente uniforme. Até demais. O tipo de respiração controlada que alguém usa quando está lidando com algo intenso. Ele vai estar lá. A voz de Sara baixou. No evento. Ele mesmo ligou para a empresa e disse que quer se desculpar publicamente. Transformar isso em uma história de redenção. Lorenzo olhou para cima, lentamente. Ele o quê? A empresa acha que é perfeito? Bruno pede desculpas. Sua avó o perdoa. Todos ficam satisfeitos. Ótima imagem. O vídeo já tem pessoas falando sobre boicotes. Isso pode reverter a situação. E se minha avó não quiser perdoá-lo? Sara hesitou. Eles estão oferecendo $20.000 para vocês dois, pelo transtorno. Lorenzo levantou-se. O movimento foi suave, controlado. Mas havia algo na maneira como ele se levantou que fez Sara instintivamente recostar-se na cadeira. $20.000 para deixar aquele homem humilhar minha avó diante das câmeras novamente. Não é assim. Nós garantiríamos que tudo fosse respeitoso, até mesmo com um roteiro, sem surpresas. Não. A voz de Lorenzo permaneceu baixa, mas algo nela havia mudado, endurecido. Vocês podem fazer o evento se quiserem, mas minha avó não se apresenta por dinheiro. E ela definitivamente não perdoa pessoas que não merecem. Ele saiu do escritório, os clientes o reconheciam e ofereciam simpatia ou evitavam completamente o contato visual. Aquela dança estranha que as pessoas fazem em torno de celebridades menores de traumas. Lorenzo manteve a cabeça baixa e fez seu trabalho. Reabasteceu as prateleiras. Ajudou clientes idosos a alcançar itens altos. Limpa um derramamento no corredor 6. Sorriu educadamente. Disse por favor e obrigado. Não revelou absolutamente nada. Mas quando chegou à casa nessa noite, Elvira estava à sua espera, sentada na sua cadeira favorita, a poltrona reclinável gasta que tinha pertencido ao avô de Lorenzo, a ver as notícias na sua televisão antiga. O som estava demasiado alto, como ela sempre mantinha, e o brilho azul fazia-a parecer mais pequena, mais frágil. Querido, preciso de falar contigo sobre uma coisa. Ela silenciou a televisão quando ele deixou cair as chaves na mesinha lateral. O supermercado me ligou hoje. Lorenzo sentiu o estômago revirar. Vovó, você não precisa fazer nada que não queira fazer. Eu sei, querido, mas talvez eu deva. Ela gesticulou para que ele se sentasse no sofá à sua frente. Aquele garoto, Bruno, está sofrendo agora. As pessoas estão ameaçando-o online. Seus patrocinadores o abandonaram. Ele perdeu o emprego. Ele te empurrou no chão. Eu sei, mas isso significa que ele merece ter toda a sua vida destruída? Os olhos de Elvira estavam gentis, mas cansados. Seu avô sempre dizia que a vingança é um veneno que bebemos esperando que a outra pessoa morra. Não se trata de vingança. Lorenzo inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Trata-se de consequências. Ele te machucou. Ele se gabou de ter te machucado. E agora ele só quer se desculpar porque isso está prejudicando sua imagem. Talvez. Mas talvez ele também tenha aprendido algo. Elvira estendeu a mão e segurou a dele. Você carrega um fardo pesado desde que voltou para casa, há 3 anos. Às vezes vejo isso em seus olhos.
O que quer que tenha acontecido naqueles ringues de luta, o que quer que tenha feito você desistir, não deixe que isso leve de volta àquela escuridão. Lorenzo olhou para as mãos entrelaçadas. À noite em Manila, quando ele mandou um homem para o hospital e percebeu que havia se tornado alguém que não reconhecia. Era por isso que ele havia voltado para casa. Por que havia aceitado aquele emprego insignificante em um supermercado? Por que escolheu a invisibilidade em vez da adrenalina da violência que antes era todo o seu mundo? Vou pensar nisso. Ele apertou a mão dela gentilmente. Mas não vou deixar que ele te use para publicidade. Então venha comigo. Elvira sorriu aquele sorriso paciente que o guiou em todos os momentos difíceis de sua vida. Certifique-se de que ninguém use ninguém. Esteja lá para me proteger, como sempre faz. 2 dias depois, o evento estava marcado. O supermercado Mortons se esforçou ao máximo. Eles limparam a área da frente, montaram um pequeno palco com flores, trouxeram a imprensa local e até mesmo algumas vans de notícias das principais redes. Sarah trabalhou horas extras coordenando tudo, garantindo que parecesse sincero e autêntico. Bruno chegou em um Mercedes alugado, vestindo um terno caro que provavelmente custou mais do que Lorenzo ganhava em 3 meses. Ele obviamente havia sido treinado para lidar com a mídia. O idiota agressivo dos vídeos tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma versão humilde e apologética, com os olhos baixos e uma postura submissa. As câmeras adoraram. Lorenzo ficou atrás, vestindo sua melhor camisa e jeans, observando o circo se desenrolar. Marcos tinha vindo de carro da cidade para estar lá, parado ao lado dele com os braços cruzados e aquela expressão no rosto que dizia que ele estava a 2 segundos de começar alguma coisa. Isso é uma piada, Marcos murmurou. Olhe para ele. Ele está atuando. Todos estão atuando. Lorenzo manteve os olhos em sua avó, que estava sentada em uma cadeira dobrável no palco, parecendo pequena e desconfortável sob as luzes. É isso que é uma performance. Você não precisa deixar isso. É isso que a torna melhor do que o resto de nós. O gerente da loja aproximou-se do microfone. Agradeceu a todos por terem vindo. Falou sobre comunidade, valores e cura. Usou todas as palavras certas na ordem certa. Então, Bruno foi chamado. Ele caminhou até o palco com a cabeça baixa, parecendo um pecador penitente. Alguém definitivamente o havia ensinado o que dizer. Ele parou na frente de Elvira e realmente se ajoelhou, como se estivesse pedindo em casamento em vez de se desculpando. Senhora Kari, sua voz ecoou pelo estacionamento, amplificada pelo sistema de som. Sinto muito pelo que fiz. Não há desculpa. Fui impaciente, fui rude, fui violento. Você merecia respeito e eu lhe tratei com crueldade. Passei os últimos 3 dias pensando em que tipo de homem empurra uma senhora idosa. A resposta é simples. Um homem mau, um homem fraco. As câmeras adoraram. Dava para ouvir os cliques e sentir as curtidas se acumulando em tempo real. Elvira ouviu com as mãos cruzadas no colo. Quando Bruno terminou, ela olhou para ele por um longo momento. Então ela falou, sua voz baixa, mais clara, através do microfone que alguém havia prendido em sua gola. Obrigada pelo seu pedido de desculpas, jovem. Eu o aceito. Mas pedir desculpas é a parte fácil. Viver de forma diferente é o que importa. O sorriso de Bruno vacilou por apenas 1 segundo. Rápido demais para as câmeras captarem. Mas Lorenzo viu. Aquele lampejo de irritação rapidamente disfarçado. A percepção de que Elvira não iria tornar isso tão fácil quanto ele esperava. Eu vou, senhora. Prometo. Bruno se levantou e estendeu a mão. Elvira olhou para ela, depois para o rosto dele. Espero que sim. Para o seu bem, não para o meu. Porque um dia você também ficará velho e precisará da gentileza de estranhos. É melhor garantir que ainda haja gentileza no mundo até lá. A multidão aplaudiu. Bruno apertou a mão dela para as câmeras, segurando-a talvez 1 segundo a mais, aproveitando o momento. Então ele se virou para a multidão, com os braços abertos, absorvendo a narrativa de redenção como se fosse luz do sol.
foi quando alguém gritou lá do fundo: Ei, Bruno, você vai se desculpar pelo segundo vídeo também? Aquele em que você a chamou de fraca? O sorriso de Bruno congelou. A multidão murmurou. Alguém tinha trazido à tona as provas na hora errada. Ou o terceiro. Outra voz, outra pessoa. Onde você disse que os idosos deveriam ficar em casa? A assessora de imprensa de Bruno, uma mulher perspicaz na casa dos 30, se dirigiu ao microfone, mas Bruno acenou para que ela não se aproximasse. Seu rosto ficou vermelho, daquele tom específico que as pessoas ficam quando tentam controlar a raiva em público. Eu estava chateado. As pessoas estavam me atacando. A voz de Bruno havia perdido o tom contrito. Eu disse algumas coisas que não deveria ter dito. Você disse que a avó dele deveria estar em uma casa de repouso. Uma mulher na frente ergueu o celular, mostrando o vídeo. Disse que ela provavelmente tinha demência. Disse que quem a defendia também era fraco. A energia da multidão mudou. O que antes era de apoio estava se tornando cético. Bruno podia sentir que estava perdendo o controle, essa narrativa cuidadosamente construída. E Lorenzo podia ver em sua linguagem corporal que ele estava prestes a fazer algo estúpido. Olha, eu pedi desculpas, ok? A voz de Bruno se elevou. O que mais você quer? Quer que eu me humilhe? Beije os pés dela? Cometi um erro e assumi a responsabilidade. Foi quando Lorenzo começou a se aproximar. Ele não correu, não se apressou, apenas caminhou pela multidão com o mesmo movimento controlado que caracterizou todas as suas ações desde o incidente original. As pessoas se afastaram sem saber bem por quê. Havia algo na maneira como ele se movia que criava espaço. Bruno percebeu que ele se aproximava. Pela primeira vez desde que chegou, algo como reconhecimento cruzou seu rosto. Este era o neto, o ninguém que ajudou a senhora idosa. O funcionário do supermercado com salário mínimo que não fez nada além de se ajoelhar e confortar. Você tem algo a dizer? Bruno virou-se para encarar Lorenzo de frente, e lá estava novamente aquele instinto de intimidar com seu tamanho. Ele se encheu de ar, ergueu-se em toda a sua altura, provavelmente tinha 10 centímetros e 20 quilos a mais que Lorenzo. Lorenzo parou na base da escada do palco. Ele não olhou para Bruno. Ele olhou para sua avó. Vovó, você está pronta para ir para casa? Elvira assentiu com um alívio estampado no rosto. Sim, querido, acho que estou. Lorenzo subiu as escadas, com movimentos suaves e econômicos. Ele ofereceu o braço a Elvira e ela o aceitou com gratidão, deixando-o ajudá-la a se levantar. O microfone captou seu silencioso obrigada. É isso? A voz de Bruno agora tinha um tom agressivo. Você vai simplesmente ir embora? Ele se virou para a multidão. Riram? É disso que estou falando. Sem coragem. Vai deixar a voz ser usada para uma foto e sair sorrateiramente. Lorenzo fez uma pausa. Ele estava de costas para Bruno. Por um momento, ninguém respirou. Então ele se virou. A expressão em seu rosto fez Bruno dar um passo involuntário para trás. Não era raiva, não era fúria. Era algo mais frio, mais controlado, mais perigoso. Era a expressão de alguém que havia feito coisas terríveis e sabia exatamente como fazê-las novamente. Minha avó. A voz de Lorenzo era baixa, mas ecoou pelo estacionamento como uma lâmina. É 2 vezes mais pessoa do que você jamais será. Ela veio aqui porque acredita no perdão, porque é forte o suficiente para dar às pessoas chances que elas não merecem. Isso não é fraqueza. É um poder que você nunca entenderá. Bruno abriu a boca, mas Lorenzo não tinha terminado. Você quer saber o que é coragem? Lorenzo deu um passo à frente. Você tem 1,95 m. Você pesa quanto? 110 quilos? 115 quilos? Você passa 6 horas por dia na academia para parecer perigoso. E você usou tudo isso para empurrar uma mulher de 74 anos. Isso não é força. Isso é patético. A multidão ficou em silêncio total. As câmeras estavam gravando, mas ninguém se moveu. Você acha que é intimidador porque é grande. Lorenzo deu mais um passo, mas o tamanho não significa nada quando você não sabe como usá-lo. Qualquer idiota pode construir músculos. É preciso algo completamente diferente para saber quando não usá-los. O rosto de Bruno passou de vermelho para roxo.
Seus punhos se cerraram. Você está me ameaçando? Não. A voz de Lorenzo permaneceu perfeitamente calma. Estou te ensinando. Há uma diferença entre ser forte e ser um valentão. Você é a segunda coisa. Minha avó é a primeira. Ele se virou novamente, guiando Elvira escada abaixo. A multidão se abriu. Marcos se colocou ao lado deles, sorrindo como se o Natal tivesse chegado mais cedo. Foi então que Bruno cometeu seu erro. Ele pulou do palco, aterrissou com força e agarrou o ombro de Lorenzo para girá-lo. Mais tarde, as pessoas discutiriam se ele estava tentando dar um soco ou apenas sendo agressivo. Não importava. O que importava era o que aconteceu a seguir. Lorenzo se moveu. Não violentamente, não agressivamente, mas com uma precisão que fez várias pessoas na multidão suspirar, sem entender muito bem o porquê. De repente, a mão de Bruno não estava mais no ombro de Lorenzo. De alguma forma, Lorenzo se virou, ajustou seu peso e o proto-impulso de Bruno o levou para frente e para baixo. O grandalhão tropeçou, se recuperou com uma expressão de confusão no rosto. Como isso tinha acontecido? Ele agarrou o cara e, de repente, perdeu o equilíbrio e o cara não estava mais lá. Bruno tentou novamente, desta vez definitivamente agressivo, definitivamente tentando agarrar ou empurrar ou algo assim. E novamente, Lorenzo simplesmente não estava onde Bruno esperava que ele estivesse. O movimento foi tão pequeno, tão econômico, que a maioria da multidão nem percebeu. Mas Bruno sentiu como se estivesse tentando agarrar água. Na terceira vez, Bruno realmente deu um soco. Foi um soco violento e furioso, sem técnica, apenas tamanho e força. Lorenzo não bloqueou, não se esquivou dramaticamente. Ele apenas mudou seu peso. Virou o corpo talvez 15 centímetros, e o soco passou por sua cabeça perto o suficiente para bagunçar seu cabelo. Então a mão de Lorenzo se ergueu, não em punho, apenas com a palma aberta, e pressionou o braço estendido de Bruno em um ponto logo acima do cotovelo. O toque foi gentil, quase casual. Bruno gritou. Seu braço ficou hiperestendido, não quebrado, mas perto o suficiente para que a dor o fizesse cair de joelhos instantaneamente. Lorenzo já o havia soltado, já havia recuado, com as mãos levantadas em um gesto não ameaçador. Não quero machucar você. A voz de Lorenzo ainda estava calma. Mas você precisa parar. Bruno segurou o braço, com o rosto contorcido de dor e humilhação. Ao redor deles, celulares capturavam todos os ângulos. Esse vídeo não precisaria de 5 milhões de visualizações. Esse teria 50. A segurança estava correndo para lá, confusa sobre quem conter. Sarah ficou no palco parecendo que tinha acabado de ver seu pior pesadelo se tornar realidade em alta definição. Os repórteres gritavam perguntas. Lorenzo ignorou tudo isso. Ele se virou para sua avó, que estava ali com a mão sobre a boca, e a expressão em seu rosto suavizou instantaneamente. Vamos para casa, vovó. Eles caminharam até o Toyota dele, enquanto o caos explodia atrás deles. Marcos continuava olhando para trás, rindo baixinho para si mesmo. Elvira estava quieta, processando algo que acabara de ver em seu neto, algo que ela suspeitava, mas nunca havia confirmado. Querido, ela falou enquanto Lorenzo a ajudava a entrar no banco do passageiro. Por quanto tempo você ia continuar fingindo que era apenas um funcionário de mercearia? Lorenzo fechou a porta sem responder. Mas, ao contornar o carro para o lado do motorista, ele se permitiu um pequeno sorriso. O segredo agora estava revelado. Não todo, mas o suficiente. E, em algum lugar na multidão, alguém que estava filmando reconheceu aquele movimento, aquela economia de movimentos, aquela maneira específica como Lorenzo havia tocado o ponto de pressão de Bruno. Até amanhã, eles teriam um nome: Fantasma. 3 vezes campeão underground do Sudeste Asiático. Desaparecido há 3 anos, presumivelmente aposentado. Trabalhando em um supermercado no Brooklyn. O vídeo viralizou da noite para o dia. Às 6 da manhã, tinha 20 milhões de visualizações em 4 plataformas. Ao meio-dia, 50.
À noite, todos os principais veículos de notícias do país estavam divulgando a história. Não apenas a filmagem de Bruno tentando atacar Lorenzo. A história mais profunda, aquela que fez as pessoas pararem de rolar a tela e realmente prestarem atenção. Alguém tinha feito o trabalho. Um usuário do Reddit com tempo de sobra tinha ligado os pontos. A maneira como Lorenzo se movia. A técnica específica de pontos de pressão. A economia de movimentos que revelava milhares de horas de treino. Tinham publicado comparações lado a lado. Lorenzo no estacionamento. Imagens granuladas de uma luta underground em Bangkok há 3 anos. Um lutador a quem chamavam Ghost, com o rosto parcialmente obscurecido pelas sombras e pela fraca iluminação. Mas, com movimentos idênticos. Em 6 horas, a postagem tinha 200 mil votos positivos e havia sido compartilhada em todos os lugares. O funcionário do supermercado que defendeu sua avó não era apenas um cara qualquer. Ele era Lorenzo Cari, conhecido em certos círculos como Fantasma. Invicto em 32 lutas clandestinas no Sudeste Asiático. Desaparecido do circuito há 3 anos após uma luta que quase matou seu oponente. Presumido aposentado ou morto. Escondido à vista de todos em um supermercado do Brooklyn. A história tinha tudo. Mistério. Redenção. Um durão oculto protegendo-se a avó idosa. Era perfeita. Quase perfeita demais. E a internet não se cansava dela. Lorenzo acordou com 400 mensagens não lidas. Ele ficou deitado na cama por um longo momento, seu telefone vibrando na mesinha de cabeceira, como uma vespa furiosa, e ficou olhando para o teto de seu pequeno quarto. O mesmo teto que ele olhava quando era criança. A mesma mancha de água no canto que parecia um dragão se você apertasse os olhos. Nada havia mudado neste quarto, exceto ele. E agora todos sabiam disso. Da cozinha, ele podia ouvir sua voz se movimentando, fazendo café, cantarolando baixinho. Aquele som, mais do que qualquer outra coisa, o acalmava. Lembrava-o do motivo pelo qual ele havia ido embora. Do motivo pelo qual havia escolhido essa vida tranquila. Seu telefone tocou. Marcos, de novo. Ele havia ligado 17 vezes desde a meia-noite. Lorenzo atendeu. Seja rápido. Cara, você precisa ver isso. A voz de Marcos estava elétrica de emoção. A ESPN está divulgando a história. A ESPN. Eles encontraram imagens do torneio de Manila. Aquela chave de braço que você aplicou em Tanaka. Daquela que o fez desistir em 8 segundos. Está em toda parte. Lorenzo sentou-se e esfregou o rosto. Aquelas imagens não deveriam existir. Bem, agora elas existem. E tem mais. Os promotores estão ligando. Promotores de verdade, não os clandestinos. Dana White mencionou você no Twitter. Você entende o que está acontecendo agora? Eu entendo que vou ser demitido do Mortals. Quem se importa com o Mortals? Marcos riu. Cara, você tá famoso. O Ghost está de volta. E todo mundo quer um pedaço de você. O Ghost está morto. Lorenzo se levantou e foi até a janela. Lá fora, uma van de reportagem estava estacionada do outro lado da rua. Ele deixou a cortina cair. Eu o matei há 3 anos por um motivo. Porque você deixou Ramírez em coma. Porque eu gostei. A voz de Lorenzo ficou baixa. Naquela noite, em Manila, quando eu estava estrangulando ele e todo mundo gritava, eu não queria parar. Eu queria continuar. Era isso que eu estava me tornando. Foi disso que eu fugi. A linha ficou em silêncio por um momento. Então Marcos falou, agora mais suavemente. Então, o que você vai fazer? Nada. Vou deixar isso passar. As pessoas esquecem. Elas sempre esquecem. Desta vez não, irmão. Desta vez é diferente. Você humilhou um cara diante das câmeras sem nem mesmo tentar. Isso não vai passar. Isso vai ficar maior. Marcos estava certo. Mas Lorenzo não queria admitir isso ainda. Ele tomou banho. Vestiu sua calça jeans e camiseta simples de sempre e foi para a cozinha, onde Elvira tinha o café da manhã esperando. Ovos, torradas, café. O mesmo café da manhã que ela preparava para ele todas as manhãs desde que ele tinha 7 anos. Bom dia, querido. Ela serviu o café sem olhar para ele. Dormiu bem? Não muito bem.
Lorenzo sentou-se e puxou o prato para si. Vovó, sinto muito por tudo isso. Por quê? Por finalmente me mostrar quem você realmente é? Elvira sentou-se à sua frente com seu próprio café. Querido, eu sabia há muito tempo que você era mais do que fingia ser. Uma mãe sabe. Uma avó ainda mais. Eu não queria que você se preocupasse. Eu me preocupei mais quando você se foi. Ela estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão dele com a sua. Nos 3 anos em que você desapareceu, mal ligou. Nunca me disse onde estava ou o que estava fazendo. Isso foi preocupação. Isso, saber que você pode proteger a si mesmo e as pessoas que ama, isso é paz de espírito. Lorenzo olhou para as mãos deles. Mesmo agora você está me protegendo. É isso que o amor faz, querido. Agora coma seu café da manhã antes que esfrie. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era um número que ele não reconhecia. Ele quase ignorou, mas algo o fez atender. Lorenzo Cari, uma voz feminina, profissional, confiante. Meu nome é Victoria Chen. Sou agente esportiva da IMG. Represento alguns dos maiores nomes do MMA. Gostaria de conversar com você sobre o seu futuro. Não tenho futuro nas lutas. Com todo respeito, você acabou de se tornar o lutador mais comentado do mundo sem sequer dar um soco. Isso é poder de estrela. Isso é comercialização. O vídeo de você e Bruno tem 80 milhões de visualizações e continua subindo. Todos os promotores do mundo querem saber se você vai voltar. Não vou. E se eu lhe dissesse que organizações legítimas querem você, não torneios clandestinos. Lutas reais sancionadas. Exposição no nível do UFC. Contratos de 7 dígitos. Você poderia lutar de forma limpa, legal, construir algo real. Lorenzo levantou-se da mesa e caminhou novamente até a janela. Outras 2 vans de reportagem se juntaram à primeira. Eu desisti dessa vida. Você desistiu ou fugiu dela? A voz de Vitória era severa, mas não cruel. Porque há uma diferença. Uma é uma escolha, a outra é medo. As palavras o atingiram mais do que ele queria admitir. Eu machuquei alguém. Muito. Não sou mais essa pessoa. Então prove. Lute legalmente. Mostre ao mundo que Ghost não é apenas um monstro em uma jaula. Mostre a eles o que você mostrou à sua avó. Controle, disciplina, força usada para proteção, não para destruição. Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento. Por que você se importa? Porque eu vi as imagens de Manila. Todas elas, não apenas a luta de que todos falam. Eu vi você recuar. Eu vi você parar quando poderia ter continuado. Eu vi alguém que tinha o poder de destruir e escolheu a misericórdia. Isso é raro. Isso é valioso. E, honestamente, isso é extremamente comercializável. Apesar de si mesmo, Lorenzo sorriu. Você é boa no seu trabalho. A melhor. Pense nisso. Você não precisa decidir hoje, mas as ofertas são reais e não vou esperar para sempre. Ghost é uma lenda. Lorenzo Carri poderia ser um campeão. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Elvira o observava da mesa, com aquele olhar perspicaz nos olhos. Alguém quer que você lute novamente. Todos querem que eu lute novamente. Mas o que você quer, querido? Lorenzo se afastou da janela e se encostou no balcão. Eu quero que isso acabe. Quero voltar a estocar prateleiras, ser invisível e cuidar de você. A vida não funciona ao contrário. Elvira se levantou e levou a xícara para a pia. Você não pode apagar o que as pessoas sabem agora. Você não pode voltar a ser invisível. Então, a questão não é o que você quer. A questão é o que você vai fazer com o que recebeu. Antes que Lorenzo pudesse responder, seu telefone explodiu com notificações. Algo novo havia sido publicado. Bruno havia postado um vídeo de resposta. Lorenzo abriu o vídeo, temendo o que estava prestes a ver. Mas não era o que ele esperava. Bruno estava sentado no que parecia ser um quarto de hotel, não uma academia. Sem flexionar os músculos, sem bravata. Apenas um homem que parecia exausto e abatido.
Seu braço estava em uma tipóia. Preciso dizer uma coisa. Bruno olhou diretamente para a câmera. Não por publicidade, não por redenção. Apenas porque é verdade. O que aconteceu ontem foi totalmente minha culpa. Não o incidente no supermercado. Quer dizer, isso também foi minha culpa. Mas ontem eu agarrei Lorenzo. Tentei bater nele. Eu fui o agressor. Ele fez uma pausa, parecendo se recompor. Assisti a filmagem cerca de 50 vezes ontem à noite. Vi quem ele realmente é, do que ele é realmente capaz. E o que fica repetindo na minha cabeça é como ele foi gentil. Ele poderia ter quebrado meu braço, poderia ter me nocauteado na frente de todos, mas ele não fez isso. Ele usou exatamente a força necessária para me impedir, e nada mais. A voz de Bruno falhou um pouco. Isso não é fraqueza. É assim que a verdadeira força se parece. A senhora Carrie tentou me ensinar isso. Lorenzo me mostrou. E sinto muito por ter precisado passar por uma humilhação para entender. O vídeo terminou ali. Sem música, sem edições. Apenas uma honestidade crua que parecia ter custado algo para ele compartilhar. Os comentários já estavam a chegar em grande quantidade. A maioria de apoio. Alguns céticos. Mas a narrativa estava a mudar novamente. Desta vez numa direção que deixava Lorenzo profundamente desconfortável. Ele estava a ser transformado num herói. A campainha tocou. Lorenzo abriu a porta e encontrou Sarah, do supermercado, com um ar exausto e segurando uma pasta. Atrás dela, as carrinhas das emissoras de TV tinham se multiplicado. Havia pelo menos 6, agora, equipas de filmagem a se prepararem, repórteres a verificarem a maquilhagem. Lorenzo, sinto muito. Sarah empurrou a pasta para ele. A diretoria está enlouquecendo. Eles querem se encontrar com você. Querem fazer de você um porta-voz. Estão falando sobre uma campanha publicitária. Um herói humilde que escolheu uma vida simples. Tá indo muito bem os testes com grupos focais. Lorenzo pegou a pasta sem abri-la. Sarah, eu só quero trabalhar. Tu não pode mais apenas reabastecer as prateleiras. Você não percebe? Você é uma história agora. As pessoas vão vir à loja só para ver você. Já estamos recebendo ligações de repórteres pedindo entrevistas. Então eu me demito. Sarah piscou. O quê? Eu me demito, com efeito imediato. Obrigado pelo emprego. Diga à diretoria para deixar a mim e minha avó em paz. Ele fechou a porta com delicadeza, mas com firmeza. Elvira apareceu ao lado dele, tendo ouvido tudo. E agora, querido? Lorenzo olhou para o celular, para as mensagens dos promotores, para o número de Vitória Shen, para o vídeo de Bruno que de alguma forma complicou tudo, para as imagens de si mesmo que ele tentou tanto enterrar. Agora vou parar de fugir. Ele colocou o celular na mesa. Se as pessoas sabem quem eu sou, então preciso mostrar a elas quem eu sou. Não o fantasma, não o lutador, apenas Lorenzo. Como fazer isso? Sinceramente, não faço ideia. A resposta veio 3 dias depois, de uma fonte inesperada. Um centro juvenil em Brownsville, um dos bairros mais violentos do Brooklyn, entrou em contato com Marcos. Eles tinham visto os vídeos, visto o que Lorenzo era capaz de fazer. Queriam saber se ele estaria disposto a dar aulas de defesa pessoal para crianças em situação de risco. Sem câmeras, sem publicidade, apenas ensinando. Lorenzo visitou o local numa quinta-feira à tarde. O centro estava degradado, mas limpo, cheio de crianças dos 8 aos 18 anos, todas elas com aquela desconfiança particular que vem de uma infância difícil. O diretor, o ex-assistente social chamado David, mostrou-lhe as instalações. Não temos muito. David apontou para o pequeno ginásio com seus tapetes gastos e o saco de boxe antigo e pesado. Mas temos crianças que precisam de aprender que a força não serve para magoar as pessoas. É para proteger a si mesmo e aos outros. Você parece alguém que entende isso. Lorenzo olhou para as crianças fingindo não observá-lo. Reconheceu-se nos olhos delas. Aquela raiva, aquele potencial para a violência, aquela necessidade de orientação. Posso fazer 2 dias por semana. Lorenzo virou-se para David. Mas tenho condições, sem imprensa, sem redes sociais. Isso fica em sigilo. E se eu vir qualquer uma dessas crianças usando o que eu ensino para intimidar ou machucar pessoas, eu desisto. Feito. David estendeu a mão.
Quando você pode começar? Agora. A primeira aula foi difícil. As crianças estavam céticas, testando-o, vendo se ele era real ou apenas mais um adulto que iria decepcioná-las. Um adolescente chamado Jamal, alto e irritado, o desafiou nos primeiros 10 minutos. Você é o cara do vídeo. Aquele que envergonhou aquele fisiculturista. Jamal cruzou os braços. Isso funciona em alguém que realmente sabe lutar? Vamos descobrir. Lorenzo apontou para o tapete. Venha para cima de mim. A toda velocidade. Não se contenha. Jamal sorriu. Tem certeza disso? Absoluta. O que aconteceu a seguir foi assunto entre as outras crianças por meses. Jamal era rápido, treinado nas ruas. Provavelmente já tinha participado de dezenas de brigas. Ele veio agressivo, lançando combinações com muita força. Lorenzo mal se moveu. Ele redirecionou a energia de Jamal. Usou o próprio impulso do garoto contra ele e, em menos de 10 segundos, o deixou deitado de bruços no tapete com um braço preso atrás das costas. Sem dor, sem agressividade, apenas controle. Então ele o deixou levantar e fez algo que Jamal não esperava. Ele se curvou. Você é rápido. Tem bons instintos. Lorenzo endireitou-se. Agora deixe-me mostrar-lhe como usar isso sem ser preso ou morto. A sala ficou em silêncio. Então Jamal, esfregando o ombro, sorriu. Tudo bem, estou ouvindo. Durante as 2 horas seguintes, Lorenzo ensinou. Não apenas técnicas, mas filosofia. Não apenas movimentos, mas mentalidade. Da mesma forma que seu primeiro professor de verdade na Tailândia lhe ensinara. A violência como último recurso. Controle como verdadeiro poder. Força medida pelo que você não faz, não pelo que você pode fazer. As crianças absorveram isso como água no deserto. A notícia se espalhou rapidamente. Em 2 semanas, as aulas de Lorenzo estavam lotadas. Crianças de todo o Brooklyn apareciam, querendo aprender com o fantasma. Mas Lorenzo fazia com que elas deixassem esse nome na porta. Aqui ele era apenas o treinador Carri. E aqui você aprendia respeito antes de aprender a dar um soco. Elvira vinha às vezes, sentava-se num campo com o seu tricô e observava o seu neto transformar crianças revoltadas em alunos disciplinados. Observava-o tornar-se o homem que sempre esteve destinado a ser. Uma noite, depois da aula, um SUV preto parou em frente ao centro. Victoria Chen saiu, impecável num fato de negócios, e esperou que Lorenzo terminasse de trancar tudo. Ouvi dizer que você tem estado ocupado. Ela sorriu, recusando ofertas de milhões de dólares para ensinar crianças de graça. Isso é loucura ou nobreza? Ainda não decidi qual das duas. Não é nenhuma das duas. Lorenzo enxugou o suor da testa com uma toalha. É necessário. As ofertas ainda estão aí. Victoria encostou-se no SUV. O UFC quer você. O Bellator quer você. Caramba, Jake Paul quer lutar contra você e está oferecendo 5 milhões de dólares. Lorenzo riu. Jake Paul? Eu sei. Victoria levantou as mãos. Mas a questão é que você tem opções. Você poderia garantir sua vida com uma única luta. Cuidar da sua avó. Financiar este lugar adequadamente. Fazer muitas coisas boas com esse dinheiro. Ou eu poderia ficar... Victoria o estudou por um longo momento. Você realmente não se importa com a fama, não é? Eu tive a fama. Ela me transformou em alguém de quem eu não gostava. E agora? Agora estou tentando ser alguém de quem minha avó possa se orgulhar. De dentro do centro, Jamal apareceu na porta. Treinador, você esqueceu suas chaves. Lorenzo as pegou com um aceno de agradecimento. Jamal hesitou. Depois falou. Treinador Chen, esse é o seu nome, certo? Victoria assentiu. Sou eu. Você deve saber que o treinador Kari salvou minha vida. A voz de Jamal era séria, apesar de seus 17 anos. Eu estava prestes a fazer algo realmente estúpido antes de começar a vir aqui. Ele me mostrou que havia outro caminho. Então, se você está tentando levá-lo embora, vai ter que passar por todos nós. A expressão de Victoria suavizou-se. Não estou tentando levá-lo para lugar nenhum. Só estou me certificando de que ele conheça suas opções. Eu conheço minhas opções. Lorenzo guardou as chaves no bolso. Eu escolho isso. Mesmo que Bruno desafie,
Lorenzo congelou. O quê? Victoria pegou seu celular e mostrou a ele um vídeo postado 20 minutos antes. Bruno, parecendo mais saudável, estava em pé no que parecia ser uma academia de boxe legítima. Lorenzo Cari. Bruno falou para a câmera sem sua antiga arrogância. Você me mostrou como é a verdadeira força. Agora quero aprender isso direito. Contratei um treinador de verdade. Comecei a treinar da maneira certa. E estou pedindo a você, publicamente, uma luta sancionada. Não por vingança, por educação. Ensine-me no ringue o que você tentou me ensinar no estacionamento. O vídeo já tinha 10 milhões de visualizações. Ele está falando sério. Victoria guardou o celular. Obteve a licença, passou em todos os exames médicos. Assinou com uma promoção legítima. Eles estão oferecendo 2 milhões de dólares para você e 1 milhão para ele. O vencedor leva tudo. O prêmio inteiro vai para a instituição de caridade escolhida pelo vencedor. Lorenzo olhou para o centro juvenil. 2 milhões de dólares poderiam transformar esse lugar. Poderiam ajudar centenas de crianças como Jamal. Mas também significaria voltar àquele mundo. Tornar-se Ghost novamente. Ser aquilo de que ele fugira. O que você acha que eu devo fazer? Ele perguntou a Victoria. Honestamente, acho que você já sabe. Victoria começou a voltar para seu SUV. Mas seja qual for sua decisão, decida pelas razões certas. Não por medo, não por orgulho, apenas por honestidade. Ela foi embora, deixando Lorenzo parado ali na noite do Brooklyn, preso entre duas versões de si mesmo. Naquela noite, ele sentou-se com Elvira à pequena mesa da cozinha. A mesma mesa onde tomaram café da manhã milhares de vezes. A mesma mesa onde ela o ajudava com os deveres de casa quando ele era criança. A mesma mesa onde ele lhe disse que ia partir para a Tailândia. Vovó, preciso do seu conselho. Eu sei, querido. Ela serviu chá para os dois. E eu sei o que você vai perguntar. Se deve lutar contra Bruno. Como você sabia? Porque eu te conheço. Você está dividido entre quem você era e quem você está tentando ser. Ela mexeu o chá lentamente. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Por que você abandonou a luta? Porque eu estava ficando violento, perigoso, alguém que eu não reconhecia. E por que você voltou para o Brooklyn? Para cuidar de você, para encontrar paz, para ser melhor. Você encontrou essa paz? Lorenzo pensou em Jamal, nos outros garotos, na satisfação silenciosa de ensinar em vez de destruir. Sim, achei que encontrei. Então você tem sua resposta. Elvira estendeu a mão e segurou a dele. O Lorenzo que eu criei não foge de desafios. Mas ele também não luta por glória, dinheiro ou orgulho. Ele luta para proteger, para ensinar, para fazer o que é certo. Então, se você entrar naquele ringue, certifique-se de que é pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Isso é algo que só você pode responder, querido. Lorenzo passou a semana seguinte pensando, treinando no centro, ensinando as crianças, vendo-as ficarem mais fortes não apenas fisicamente, mas mentalmente. Vendo a mudança em Jamal, que passou de irritado e perdido para focado e determinado. Na sexta-feira à noite, ele ligou para Victoria Chen. Marque a luta. Sua voz estava firme. Mas tenho condições. Diga quais são. Todos os meus ganhos vão para o centro juvenil aqui em Brownsville. Cada centavo. E vamos fazer isso da maneira certa. Sem provocações. Sem drama. Apenas duas pessoas entrando no ringue para testar a si mesmas. Bruno já concordou com os mesmos termos. Victoria parecia satisfeita. Ele quer que sua bolsa vá para uma instituição de cuidados a idosos. Disse que a senhora Carrie o inspirou. Quando será? Eles querem fazer isso em 3 meses. Madison Square Garden. Será o co-evento principal da luta pelo título dos meio-médios. Televisão nacional. Tudo o que há de melhor. Lorenzo olhou ao redor de seu pequeno apartamento, para as fotos dele e Elvira, para o troféu de sua última luta legal, escondido em um armário, para o homem que ele se tornou versus o lutador que ele era. 3 meses. Ok. Vamos fazer isso. O anúncio bombou na internet. Ghost contra Bruno Radcliffe. Luta sancionada. Madison Square Garden.
O vencedor leva tudo. Os lucros vão para instituições de caridade. Tinha tudo. Redenção, apostas, uma história da qual as pessoas não conseguiam desviar o olhar. O campo de treinamento foi diferente desta vez. Lorenzo não desapareceu em alguma academia isolada. Ele treinou no centro juvenil, na frente das crianças, mostrando a elas que disciplina e dedicação não eram apenas palavras. David o ajudou a montar o equipamento adequado. Marcus veio para trabalhar em seu canto. Até Elvira participou de algumas sessões. Sua presença, uma lembrança constante do motivo pelo qual ele estava fazendo isso. Bruno, surpreendentemente, levou isso tão a sério quanto ele. Ele postou atualizações regulares mostrando seu treinamento, sem se exibir, sem falar mal, apenas trabalhando. Duro. Seu treinador era legítimo, um ex-campeão chamado Rodrigues, que havia formado dezenas de lutadores de sucesso. A mídia tentou criar drama. Ficava perguntando a Lorenzo se ele estava com raiva, se ele queria vingança, se ele iria machucar Bruno. Sua resposta nunca mudou. Não estou lutando contra Bruno Radcliffe, o valentão. Estou lutando contra Bruno Radcliffe, o aluno. Há uma diferença. As semanas passaram voando. O corpo de Lorenzo lembrava-se do trabalho, apesar de já terem se passado 3 anos. Sua mente encontrou o foco que ele pensava ter perdido, mas agora havia paz, um propósito além de apenas vencer. Ele estava lutando para mostrar àquelas crianças do centro que a disciplina vence a agressividade, que o controle vence o caos, que você pode entrar na violência e sair do outro lado ainda sendo você mesmo. A semana da luta chegou. O Madison Square Garden fervilhava de energia, conferências de imprensa, pesagens, o circo das lutas profissionais. Lorenzo lidou com tudo com a mesma confiança tranquila que demonstrou naquele estacionamento. Bruno estava à altura dele, respeitoso, focado, transformado. Na conferência de imprensa final, um repórter fez a pergunta que todos queriam responder. Lorenzo, dizem que você é um dos lutadores underground mais perigosos de todos os tempos. Que você estava invicto contra lutadores mortais. Esta luta não está abaixo do seu nível? Lorenzo se inclinou para o microfone. Não existe luta abaixo do seu nível. Todo adversário merece respeito. Bruno tem treinado duro. Ele está levando isso a sério. Isso o torna perigoso. Isso torna isso importante. Bruno, o que acontece se você perder? Bruno sorriu. Então aprendi algo valioso. Isso não é perder. Isso é educação. O respeito mútuo era real. Dava para ver, sentir. Isso não seria uma briga. Seria algo completamente diferente. Noite de luta. Lorenzo estava no túnel que levava à arena, ouvindo o rugido de 20.000 pessoas. Marcos trabalhava atrás dele, enfaixando suas mãos com o cuidado de um cirurgião. Elvira estava sentada perto, calma como sempre, sua presença o acalmando. Como você está se sentindo, querido? Tranquilo. Lorenzo flexionou os dedos, testando a fita. Eu sei o que estou fazendo e por que estou fazendo. É tudo o que preciso. Seu avô ficaria orgulhoso. Elvira se levantou e colocou a mão na bochecha dele. Não porque você está lutando, por causa de quem você se tornou. A saída foi surreal. As luzes, a música, a energia da multidão. Lorenzo sentiu tudo isso tomar conta dele sem se deixar levar. Não se tratava de glória. Tratava-se de uma demonstração. A entrada de Bruno foi igualmente profissional, sem dramatismo, sem espetáculo. Apenas um lutador pronto para testar a si mesmo. Eles tocaram as luvas no centro do ringue. Bruno se inclinou para perto. Obrigado por isso. Lorenzo assentiu. Mostre-me o que você aprendeu. O gongo soou. O que aconteceu nas 3 rodadas seguintes não foi uma luta no sentido tradicional. Foi uma lição dada em alta velocidade. Bruno começou agressivo, mas controlado, usando tudo o que Rodrigues lhe ensinara. Sua técnica era sólida, seu condicionamento físico bom, sua determinação inegável. Ele acertou golpes, fez Lorenzo trabalhar, mostrou a todos que levava isso a sério. Mas Lorenzo estava operando em outro nível. Não era o Ghost selvagem e perigoso do submundo. Não era o lutador furioso que quase matou Ramírez.
Era algo refinado, preciso, cada movimento econômico, cada golpe colocado com perfeição, cada defesa sincronizada com precisão de microsegundos. Ele não machucou Bruno, ele o educou. Quando Bruno lançava combinações, Lorenzo mostrava as aberturas. Quando Bruno tentava derrubadas, Lorenzo demonstrava uma técnica melhor. Quando Bruno tentava usar a força, Lorenzo provava que a alavanca vence a força. No terceiro round, dava para ver que Bruno estava começando a entender, começando a realmente ver como era a maestria. Não era chamativo, não era agressivo, era simplesmente perfeito. Lorenzo poderia ter encerrado a luta a qualquer momento. Bruno sabia disso. A plateia sabia disso. Mas não era essa a questão. Com 30 segundos restantes no terceiro round, Bruno acertou Lorenzo com um forte golpe de direita. O golpe foi certeiro, jogou a cabeça de Lorenzo para trás e arrancou um suspiro da plateia. Lorenzo sorriu. Então ele começou a trabalhar. Não com violência, não com raiva, mas com uma precisão que era quase bela. Uma combinação tão rápida e tecnicamente perfeita que a guarda de Bruno simplesmente se dissolveu. 5 golpes acertaram em menos de 2 segundos, cada um colocado exatamente onde precisava estar. Bruno caiu, não nocauteado, apenas dominado. O árbitro entrou imediatamente acenando para encerrar a luta. Nocaute técnico. Lorenzo já estava ajudando Bruno a se levantar antes que o árbitro pudesse terminar o movimento. A multidão explodiu, mas Lorenzo não se exibiu, não comemorou. Ele apenas segurou a mão de Bruno ao lado da sua. 2 lutadores, um aluno, um professor, ambos melhores por terem entrado naquele ringue. Na entrevista pós-luta, o repórter perguntou se ele voltaria a lutar em tempo integral. Lorenzo olhou diretamente para a câmera. Voltei para uma luta, para mostrar a algumas crianças do Brooklyn que disciplina e respeito são mais importantes do que raiva e ego. Essa missão está cumprida. Ghost está aposentado. Lorenzo Carri tem trabalho a fazer. Que tipo de trabalho? O tipo que não precisa de holofotes. 3 semanas depois, um cheque de $2 milhões chegou ao Brownsville Youth Center. Com ele veio uma carta de Lorenzo. Simples, direta. Use isso para dar uma chance às crianças. Ensine-as que a força protege, que o poder serve, que a violência é sempre a última opção, nunca a primeira. O centro usou o dinheiro para se expandir. Novos equipamentos, novos programas, bolsas de estudo. Em um ano, eles ajudaram mais de 500 crianças. Crianças como Jamal, que foi para a faculdade. Crianças que encontraram disciplina em vez da prisão. Crianças que aprenderam que a pessoa mais forte na sala geralmente é a mais quieta. Lorenzo voltou à sua vida normal, não no supermercado. Ele se tornou instrutor-chefe em tempo integral no centro. Dava aulas 6 dias por semana. Recusou todas as ofertas para voltar a lutar. Recusou contratos publicitários, recusou a fama. Ele morava com Elvira em seu pequeno apartamento no Brooklyn. A ajudava com as compras, a levava à igreja aos domingos. Preparava o café da manhã para ela todas as manhãs. Bruno também cumpriu sua palavra. Seu $1 milhão foi para 3 diferentes instituições de cuidados a idosos. Ele parou de postar vídeos da academia e começou a trabalhar como voluntário em uma dessas instituições todas as semanas. Os 2 homens se tornaram amigos, encontrando-se ocasionalmente para tomar café e conversar sobre as lições que ambos aprenderam. Um ano depois, um jovem repórter localizou Lorenzo, querendo fazer uma matéria sobre o que aconteceu com Ghost. Lorenzo encontrou-se com ele em uma pequena lanchonete perto do centro juvenil, vestindo jeans e seu moletom de professor, parecendo qualquer outro cara do Brooklyn. As pessoas dizem que você foi um dos maiores lutadores que já existiu. O gravador do repórter estava entre eles sobre a mesa. Que você se aposentou no auge da carreira. Você tem algum arrependimento? Lorenzo mexeu seu café e pensou na pergunta. Em todas as lutas que venci, saí sendo a mesma pessoa. Na luta da qual mais me orgulho, saí melhor. Não tenho arrependimentos.
O que você diria às pessoas que acham que você desperdiçou seu potencial? Que você poderia ter sido campeão? Lorenzo sorriu. Eu sou um campeão. Eu formo campeões. Acordo todos os dias e ajudo crianças a se tornarem pessoas melhores. Esse é um título que ninguém pode tirar de mim. O repórter assentiu lentamente. Há algo que você queira que as pessoas saibam? Alguma mensagem? Lorenzo pensou em Elvira, esperando em casa com o jantar aquecendo no forno. Em Jamal, agora no segundo ano da faculdade. Nas dezenas, ela olhou para cima quando ele entrou. Sorriu aquele sorriso que o ajudou a superar todos os momentos difíceis de sua vida. Bom dia, querido. Ótimo dia, vovó. Lorenzo beijou sua testa e pendurou a jaqueta. Ajudei um garoto chamado Tommy a descobrir como se defender de um adversário maior sem se machucar. Ele tem metade do tamanho das outras crianças, mas é 2 vezes mais inteligente. Parece alguém que eu conheço. Elvira deu um tapinha no sofá ao lado dela. Venha sentar-se com sua velha avó. Conte-me sobre o seu dia. E ele contou. Porque é isso que os campeões fazem. Eles aparecem. Eles servem. Eles protegem as pessoas que importam. Lorenzo Cari já foi o fantasma. Fui uma lenda nas sombras. O lutador sobre o qual se sussurrava nos circuitos underground. Um nome que deixava os promotores nervosos e os adversários com medo. Mas essa era a história de outra pessoa. Esta era a história dele. A história de um homem que aprendeu que ir embora requer mais coragem do que entrar. Que proteger uma avó frágil valia mais do que qualquer título. Que ensinar as crianças a serem melhores era mais importante do que provar que você é o melhor. Elvira estendeu a mão e pegou a dele. Você sabe o que seu avô diria se pudesse ver você agora? O que seria, vovó? Ele diria que você não aprendeu a lutar com os punhos. Você venceu com o coração. Lorenzo apertou a mão dela gentilmente. Lá fora, o Brooklyn fervilhava com seu caos habitual. Em algum lugar, pessoas estavam brigando. Em algum lugar, valentões estavam intimidando outras pessoas. Em algum lugar, a raiva estava se transformando em violência. Mas aqui, neste pequeno apartamento, com a mão de sua avó na sua, Lorenzo Cari havia encontrado algo que valia mais do que qualquer campeonato. Ele havia encontrado paz. E isso era uma vitória que ninguém jamais poderia tirar dele. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.